Vou aqui oferecer soluções, porque o Mundo na Bola fala de futebol. Não é só crítica, o Mundo na Bola fala de futebol. Então, vou aqui fazer a análise de um jogador que acho que serviria aos propósitos não só do Flamengo, mas de todo clube no Brasil. Um jogador de custo-benefício ótimo, um jogador jovem, que, na minha opinião, tem muito a agregar no cenário nacional. Bem, o jogador em questão é um jogador chamado Ivan Franco, é um jogador paraguaio de 24 anos, ele tem 1,65, pé dominante ao direito, ele é natural de Ibicuí, no Paraguai, joga como meio ofensivo ou ponta esquerda e joga no Libertad. O que buscar em um atleta de meio campo? Resistência, ritmo de trabalho, desarme, marcação, drible, passe longo, passe curto, aceleração, controle de bola, pressão, chute, criatividade, inteligência tática, liderança, consciência do espaço. De onde vêm esses parâmetros? Os parâmetros são padrão de busca da PFSA, que é a Associação dos Scouts de Futebol Profissional, que é uma organização na qual eu estudo, que faz estudos de futebol e é a principal fornecedora de cursos de análise para clubes do Reino Unido e no exterior. A carreira do Ivan Franco. Vou falar um pouco da carreira do Ivan Franco, eu fiz algumas separações aqui, vocês vão entender. O Ivan Franco, ele jogou lá no Libertad de 2017, 18 até 2023. E aí ele foi emprestado para o Houston Dynamo. No Libertad, total, ele fez 183 jogos com 25 gols e 21 assistências. No Dynamo, ele jogou 33 jogos, fez 3 gols e 1 assistência. O desempenho desse ano de 2024 no Campeonato Paraguaio é de 19 jogos, 4 gols e 4 assistências. Um número bom, eu considero um número bom no jogador de um talento, para mim, é singular no Brasil. Seria singular no Brasil, tá? Pontos fortes do Ivan Franco. Ele é muito bom no drible curto e 1 contra 1, apesar de não ser um cara extremamente veloz. Ele tem ótimo passe em profundidade. Ele finaliza muito bem, de média distância até, ele finaliza bem. Tem uma ótima visão de jogo, consegue inverter bolas, consegue fazer passe em profundidade, consegue achar companheiros com passes mais difíceis, mais arrojados. Ele tem uma versatilidade ofensiva. O que é isso? Ele consegue ser um meia ofensivo, vindo de trás e carregando a bola, armando as jogadas. Também consegue jogar pela ponta, como extremo esquerdo, um ponto esquerdo. E ele consegue armar também pelo lado. Isso é super importante, porque como meia ele consegue estar centralizado, como meia pela esquerda ele consegue jogar em função do ataque, também em função do meio, e ele consegue principalmente ser esse jogador coringa, jogar em várias posições ali no ataque da equipe. E ele tem uma inteligência tática, ele consegue prever os espaços, ele consegue mapear os espaços com inteligência. Isso faz com que ele seja um atleta que esteja sempre bem posicionado para passar ou para chutar. Melhorias. Ele precisa ser consistente na finalização, apesar de finalizar bem. Ele é um jogador que, às vezes, refuga um pouco para finalizar, porque ele prefere o passe. Desempenho defensivo. Um problema de vários meias, né? Ele é um meia que até ajuda na marcação, mas ele precisa ser mais engajado marcando, mais engajado sem a bola. E a força física, né? A gente já falou que ele é um jogador de 1,65, é um jogador pequeno, é um jogador que costuma ser franzino e leve. O Ivan Franco é um dos talentos mais promissores do Paraguai. Ele tem capacidade de drible em velocidade, isso é muito importante. Mudar de direção durante o drible. Isso faz com que o jogador, o atleta, seja um ótimo driblador. Ele tem passe curto, que é eficaz. Aquelas jogadas, basicamente, de futsal, né? Toca curto, que consegue dissolver a marcação. E também faz isso com drible. Isso é primordial para dissolver uma marcação fechada. Ele finaliza bem, tem boa capacidade de finalização. Inclusive, vou mostrar o lance dele, que ele encobre o goleiro, faz gols de várias formas. Ele possui uma leitura avançada, eu considero avançada. Ele consegue explorar bem os espaços, ele consegue tomar boas decisões. E o processo decisório dos atacantes, sobretudo no Brasil, dessa idade, os que estão no Brasil e não estão na Europa, é um processo decisório que eu considero mediano. Ele é um jogador ágil, ele tem uma aceleração considerável, ele não é um jogador muito rápido. Ele é um jogador que toma decisões rápidas e consegue acelerar com esse processo decisório, e isso faz diferença. Ele é um jogador que consegue manter um bom nível de resistência durante os 90 minutos, um jogador que
consegue correr, consegue jogar com e sem a bola, aquele jogador que vai se cansar depois de fazer uma jogada. Minha opinião, tá? Por que o Ivan Franco? Porque ele é um jogador talentoso, ele tem um grande potencial para 24 anos. Tá? Ele foi para o Houston Dynamo da MLS, não deu muito certo, jogou pouco lá, né? Na minha opinião, jogou poucos minutos. Para o que se espera de um jogador desse quilate. Lá a competição é um pouco maior, porque tem muito sul-americano lá. Né? Então, eu acho importante falar desse jogador, porque é um jogador que eu não vi ninguém falar. Eu não vi ninguém falar, assim como o Rodrigo Garro, né? E aí, falando novamente da questão da torcida, torcer o nariz. Quando eu fiz o vídeo do Rodrigo Garro, muita gente falou: esse cara joga no Tarreres e bababá. E o cara tá jogando num Corinthians completamente desorganizado e tá mandando ver. Então, pelo menos vejam, né, o vídeo e tal. Espero que esse vídeo chegue em diretorias de clube. Com um bom plano de desenvolvimento, na minha opinião, ele poderia se tornar uma peça importante no elenco do clube que ele atuar, oferecendo criatividade e imprevisibilidade. É um jogador bem previsível, um jogador que faz lances plásticos. Né? A gente vai fazer algumas análises dos lances aqui do senhor Ivan Franco, paraguaio de 24 anos. Finaliza bem, chapelando o goleiro. O Ivan Franco faz gol também, tirando do zagueiro. Ele cria jogadas a partir do próprio campo, inclusive dando um belo passe para o atleta companheiro dele. O Ivan Franco sai em contra-ataque em um passe só, isso é importantíssimo. Nessa jogada, por exemplo, ele encontra o companheiro em condições de finalizar e passa. Nessa jogada, ele recupera a bola, passa em profundidade. Nessa jogada, ele também passa em profundidade. Um ótimo jogador de meio. Um ótimo jogador de meio. Nessa jogada, ele se atrapalha um pouco no domínio, mas ele já resolve, passa de canhota. Nessa jogada, ele dá um drible sensacional nos adversários. Ele consegue ficar com a bola. Nessa jogada, ele vai para o enfrentamento 1 contra 1, dribla, acha o fundo e chuta. Nessa jogada, por exemplo, ele encontra um passe criativo por cima, né? Passe meio cavado, não ganha altura, mas ganha distância. Nesse lance, por exemplo, ele faz assistência de cabeça. Nesse lance, ele arma um contra-ataque, ele dribla 2 marcadores em velocidade e passa a bola para o companheiro finalizar. O companheiro, inclusive, faz o gol. Nessa jogada, ele arma um contra-ataque no campo de defesa, né? Dá um drible seco no marcador e acha a bola em profundidade, bate com a parte externa do pé. Nesse lance, ele colabora defensivamente, perseguindo o marcador e tomando-lhe a bola. Então, o Ivan Franco é um jogador que tem uma série de jogadas, um repertório ótimo, como meio-campista, como atacante, sabe tocar para o companheiro, sabe finalizar. É um jogador de 24 anos que poderia fazer muita diferença no cenário brasileiro. Tá? Muita diferença, na minha opinião. Se você já ouviu o nome do jogador em algum lugar, deixa aqui nos comentários. Se você nunca ouviu, também deixa nos comentários aí. A gente vai tentar responder todos na medida do possível. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!